Qual foi o pior abuso que eles cometeram? Eu acho que são assim, alguns métodos. Eu acho que assim, a Lava Jato ela criou alguns métodos de trabalho e aí ela aplicou esses métodos em alguns casos e aí isso produziu ilegalidades muito grandes. Então, o primeiro método de trabalho, que para mim é um dos mais nefastos da Operação Lava Jato, é prender ilegalmente pessoas preventivamente. Então foi ilegal as prisões? Várias. Algumas não. Algumas prisões... Me dá um exemplo de uma prisão... Tá, vamos lá. O que diferencia uma prisão preventiva de uma prisão legal e ilegal? A prisão preventiva, por ser uma prisão antes de uma condenação, ela tem que seguir um artigo específico da lei. Você tem que justificar por que você está prendendo alguém sem ter condenado ela ainda. Então, essa pessoa ela tem que estar dando... Eu vou traduzir para um português mais claro. Ela está, por exemplo, coagindo testemunhas, ela está destruindo provas, ou ela deu indicativos de que ela pode fugir. Então, são motivos concretos que a lei tem lá, inciso por inciso, que se a pessoa... garantia da ordem pública, que significa isso? Ele deu indicativos de que ele vai voltar a delinquir. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito que já foi preso 5 vezes por roubo, ele foi preso na 6ª vez, você vai falar, você vai ficar preso preventivamente por garantia da ordem pública. Você já deu indicativos, por você ter cometido outros 5 roubos na sua vida, de que você, em liberdade, mesmo sem ter sido condenado, você pode de alguma forma atrapalhar a ordem pública. Esse é o motivo para se decretar uma prisão preventiva. Ou, por exemplo, você foi acusado de um crime, pegou a sua mala e entrou num jatinho e estava indo para o Paraguai. Bom, te peguei antes, você está claramente dando um indicativo de que você vai se furtar a aplicação da lei. É o que a gente chama. Mas ele está fugindo. Não pode ser, a pena dele não aumenta porque ele tentou fugir. Não. A pena é preventiva. Não é uma pena, isso é uma prisão preventiva. Então, assim, a prisão preventiva, por ela ser excepcional, por que ela é excepcional? Porque se uma pessoa não foi condenada, por que você está prendendo ela? Ela tem que prever especificamente esses pontos que a lei... As excepcionalidades. As excepcionalidades. A partir do momento que você decreta uma prisão preventiva sem observar esses requisitos da lei, essa prisão é ilegal. Então, como é que muitas vezes o Ministério Público e a acusação faz? Ele pressupõe alguma coisa. Então vamos dizer o seguinte: pela grande quantidade de dinheiro que você possui, ou por você... Eu tenho já alguns casos no escritório que são curiosos. Pessoas que moram em região fronteiriça. O cara mora a 70 quilômetros da Argentina, mora em região fronteiriça, ele pode vir a fugir. Bom, então vamos prender preventivamente todo mundo que mora na região fronteiriça. Então, é acusado de um crime. Então, assim, você tem como fazer uma interpretação equivocada, principalmente colocando suposições dentro desses requisitos de uma prisão preventiva, e você prende alguém preventivamente. Então, o que a Lava Jato fez muito? Você prende alguém preventivamente e aí essa pessoa estando presa, obviamente, psicologicamente destruída, como uma prisão faz com qualquer pessoa, oferece-se o milagre da delação premiada. Então, um dos métodos mais criticáveis e ilegais que a Operação Lava Jato usou por várias vezes foi banalizar uma prisão preventiva com o fim de oferecer a salvação para o sujeito e fazer a delação premiada. O que faz sentido, é uma boa estratégia. Só não sei se ela é ética. Não, ela é ilegal, ela é ilegal. Então você prende ilegalmente alguém, passa um tempinho e você fala, olha, tem uma chance de você sair rapidinho. Como é que é? Vamos fazer uma delação premiada automaticamente. Aí você vê que o negócio era tão automático, por exemplo, que houve casos em que a pessoa começou a negociar uma delação premiada e o Sérgio Moro, que o juiz, soltou. Bom, como é assim? Se a prisão era justificada porque a pessoa poderia correr o risco de fugir ou poderia destruir provas, ou estava fazendo não sei o que, a partir do momento que ela começou a negociar uma delação premiada, isso automaticamente desaparece? Essa pessoa que poderia fugir agora porque ela falou que vai fazer uma delação, ela não vai mais fugir? Então, nisso ficava evidente que a prisão... Tem uma inconsistência lógica aí. Né? Então, assim, esse método, que foi um método de investigação bem claro da Lava Jato, é para mim uma das ilegalidades mais... Porque ela primeiro envolve uma prisão ilegal, que é gravíssimo. Vamos pensar assim... Tirar a liberdade... Tirar a liberdade de alguém, nosso bem, um dos maiores, mais caro, que não sei se você prende ilegalmente alguém para lhe oferecer essas benesses da delação premiada. Então, isso foi um método. Por que eu digo método? Porque isso reiteradamente foi feito. Eu não duvido. Faz sentido. Foi. E aí tem uma outra coisa, é você, além de... Assim, você vê que é tudo... Por isso que eu volto a falar em método, porque nada é por acaso. Eles faziam isso como forma de investigação. Como forma de investigação e mais. E aí, dentro das delações, aí você começa a ter delações premiadas completamente... continuo sendo crítico à delação premiada, não ao
conceito macro de uma delação premiada, mas aquilo que eu chamo de delação à brasileira, né? Porque o brasileiro sempre... Né? É uma da caralho. Sempre tem nossa jabuticabinha. E, por exemplo, é você fazer delação premiada com pessoa que já fez uma delação no passado, que para mim isso é uma coisa que faz o menor sentido. Você vai lá, comete um crime, se arrepende, cagueta todo mundo, recebe uma pena desse tamanho, e depois de 5 anos você comete outro crime e você fala, agora eu me arrependi de novo. O crime compensa. Obrigado, o crime compensa. Então, assim, a Lava Jato, a Lava Jato não seria nada do que ela foi se não existisse um personagem que, para mim, é o personagem mais importante da Lava Jato, que não é o Sérgio Moro, não é o Deltan Dallagnol, não é ninguém. É um cara chamado Alberto Youssef, que foi o primeiro grande delator da Lava Jato, que já tinha feito uma delação em 2003, no caso do Banestado, que foi outro caso bem grande aqui. Na verdade, o Alberto Youssef foi a pessoa que fez a primeira delação premiada clausulada, que a gente chama, que é uma delação com um contrato, em que é um contrato que as partes assinam. Foi ele. Ele voltou a cometer um crime, foi pego na Lava Jato e ofereceram para ele de novo a delação premiada. Então, esse método... Eu quero esse acordo aí, galera. Então assim, de certa forma, eu escrevi em 2014 um artigo para a Folha em que eu critico essa forma de investigar e que na época foi engraçado. Você mandava os artigos para a Folha, só que você não escolhia o título, era a Folha que escolhia o título. Puta, aí eu acordei, acho que o artigo, sei lá, saiu uma sexta-feira, eu dormi todo nervoso para ler o artigo no dia seguinte. Falei, vamos ver meu nome no jornal. Na hora que eu abro o jornal, assim, naquela meia página da Folha inteira tá meu artigo, e eles colocam o título, pelo fim da delação premiada. E não era básico, eu não tava pedindo. Puta, meu telefone. Muito nessa. Meu telefone, mas assim, 6h30 da manhã já tinha gente me ligando. Pô, vocês esquecem que pelo fim. Eu falei, eu critiquei a delação, eu não falei que tinha que acabar. Não, mas vai, gente, ela, pelo fim da delação premiada. Até hoje eu apoio aí um pouco por causa desse título. Mas eu acho que se você tá na lei, você tem uma instituição e você tem que ter um apreço muito forte pelo caminho que essa instituição segue. E você acredita que essas coisas que você mencionou enfraqueceu a Lava... Porque hoje em dia a Lava Jato tá bem enfraquecida, na minha visão. Tá. Você acha que foram essas coisas que enfraqueceram ela? Claro. E a gente tem, agora assim, é impossível não falar da Vaza Jato, das conversas do Telegram, do juiz Sérgio Moro com os procuradores e entre os procuradores. Aquilo, assim, eu considero, e eu falo isso assim, sem o menor... problema, é o maior escândalo do que o Poder Judiciário já viveu numa história recente do nosso país. É aquilo, assim, é inadmissível. E quem vai falar para você, não, isso não tem gravidade, ou porque tem algum interesse, ou porque não faz a menor ideia do que está falando. Aquelas conversas entre o juiz e os membros do Ministério Público Federal, da forma como as conversas foram colocadas, aquilo ali é absolutamente inadmissível. Você não pode ter uma conversa com uma pessoa que vai julgar o seu caso da forma como aquela conversa foi feita. Pessoal, uma conversa casual, pessoal. Mais do que se fosse pessoal, tudo bem. Conversando sobre o processo. Sobre o processo. Você pode ser o melhor, assim, eu posso ser. Mas isso é uma questão... Dicas, né? Ele dava as dicas. Entregando prova. Pô, você tem especificamente... Porque vamos lá, é só a gente pensar assim, vamos pensar uma cidade pequena do interior. Que você vai ter um juiz, um promotor e 3 advogados. É natural que os caras sejam amigos. É natural. Tem uma pizzaria na cidade, todo mundo se encontra, tem um clube. Você pode ser amigo, você pode jantar na casa do juiz, não tem problema nenhum ter relação entre as partes. Essa era uma dúvida minha. Problema você não tem. Eu posso ser amigo de ministro e jantar e viajar. Ok, o problema é você discutir um caso que está sob julgamento com essa pessoa. Da forma, se você pensar na justiça, pensa a justiça como um triângulo assim. Você tem aqui em cima o juiz, aqui o Ministério Público e aqui a defesa. A acusação e a defesa são partes. A única pessoa que não é parte é o juiz está lá para julgar. A partir do momento que uma das partes, e qualquer uma das partes, pode ser pode ser a parte eu, advogado, ou a parte eu, promotor de justiça. Eu começo a conversar numa conversa de WhatsApp sobre o caso e o juiz, vamos lá, o juiz que vai julgar o meu caso, vira para mim e fala, Augusto, então, descobri uma prova tão boa para absorver seu cliente, bicho. Olha aqui, ó, liga para esse cara. É verdade. É o juiz que vai julgar, não acabou. A imparcialidade do juiz foi para as cucuas. Não importa, assim, para as pessoas que não acham isso grave, é só trocar o interlocutor. Tira o Deltan Dallagnol e coloca o Augusto. Eu já pedi para fazer esse exercício. Eu, à época, por exemplo, fui advogado
durante muitos anos da maior construtora do país, da Odebrecht. Eu fui advogado, é público, isso não tem problema nenhum eu falar. Eu fui advogado da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. É só trocar o Deltan pelo Augusto, advogado da Odebrecht. Pensa se fosse o Moro virando pra mim, Augusto, eu tenho uma prova pra te dar que vai absolver o Marcelo Odebrecht. Acabou, o Moro estaria hoje aonde ele estaria? Verdade. Ele fez exatamente a mesma coisa, só que com o Ministério Público, que é tão parte quanto eu.